Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast. Estamos aqui com os nossos amigos João Paulo, Elber. Se apresentem aí, galera. Fala aí, galera, tudo bom? Boa noite. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho da Bíblia. Fala aí pra nós o nosso companheiro do lado aí. Fala aí, galera. Hoje estamos também com uma visitante muito especial. Demorou, mas ele veio participar. A agenda tava cheia, veio de longe e tá aí com nós aí. Fala aí, Matheus. Alô, meu povo, minha pova, sou eu mesmo, direto de Paris, França. Essa epidemia aí não pude deixar de faltar, né? Tá doido, você veio de lá, meu filho, você sai daqui é rápido. Rapaz, e a gente tá aqui porque o Elbin propôs um assunto pra gente que vem muito a calhar nesses dias de hoje. Porque aproveitar que não estamos fazendo muitas coisas, nós podemos tentar crescer espiritualmente, né? Isso aí, maninho? Isso aí. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito bom, sobre crescimento espiritual. O que realmente é isso? O que de fato é crescer espiritualmente? É isso aí, cara. Então vamos que vamos. Nós separamos um texto aqui para falar de início, para a gente iniciar o assunto, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E aqui então Pedro está falando para nós crescermos espiritualmente, né? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Maninho, o que a gente pode introduzir disso, cara? Cara, crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente, será que às vezes tá muito tempo na igreja? Será que é questão de tempo? De estar muitos anos frequentando aquela igreja, uma mesma igreja? Será que crescer no Senhor de fato é ter um cargo de importância na igreja? É alguém que de fato tá com algum tipo de cargo? Ou quanto mais o tempo passa ele adquire mais cargo? O que de fato é crescer no Senhor? Crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento, como Pedro falou aí. E cara, de fato vou falar um pouco que tempo de igreja, cargos, você está num patamar, como é a expressão usada mais hoje em dia pelos flamenguistas, não quer dizer que você cresceu espiritualmente. É muito mais do que isso. Um cristão que cresceu espiritualmente é muito mais do que os cargos que ele tem ou quanto tempo ele tem na igreja. E para de fato a gente começar, vamos começar acho que já na Bíblia, cara. Vamos abrir em Hebreus, cara, 5:12, para vermos que tempo de igreja não diz nada como crescer espiritualmente. Hebreus 5:12, 13 e 14. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornais como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimentava de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E quando ele fala aqui, ele faz uma ilustração de criança que bebe o seu leitinho, que toma o seu leitinho. E de fato, às vezes você tem muito tempo, como o pessoal aqui, os hebreus, tinha muito tempo na igreja, mas ainda não tinha crescido no Senhor. Eles tinham tempo de igreja, mas ainda de fato não tinha crescido, velho. E logo no versículo 2 já fala que vocês já eram para ser mestres, cara. Pelo tempo que vocês estão na igreja. Já era para vocês já ter aprendido isso há muito tempo. E aqui estamos a gente tendo que voltar com assuntos antigos. No contexto aqui, eu vou resumir bem rapidamente. Eles não estavam entendendo. O autor, os hebreus, estava tendo dificuldade de passar para eles o ensino, porque Melquisedeque era o sacerdote que, fala aqui logo no versículo 10, que deu a ordem, tendo nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Falando sobre Jesus, foi segundo a ordem de Melquisedeque que
Jesus foi nosso supremo sacerdote, nosso sumo sacerdote. Então, por quê? Para resumir um pouco a história, os sacerdotes antigamente, eles vinham da tribo de Levi. Mas aí quando um sacerdote veio de Melquisedeque, seguindo da ordem de Melquisedeque, eles não estavam entendendo isso. Mas aí vai fazer umas leituras lá atrás. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Sim. Entendeu? Uhum. Pagou esse dízimo. Eu tô contando isso só pra gente entender um pouco Entendeu disso. o contexto, sim. Eles pagou dízimo. E Levi era da geração de Abraão. Então Melquisedeque era maior do que Abraão. O autor hebreu estava tendo que repassar isso com eles. Pessoas antigas, tempo na igreja, não conhecia a própria palavra de Deus. Entendeu? E um pouco do contexto é esse. Ele estava ali, cara, vocês não sabem. Já era para saber isso. Não era para eu estar falando isso para vocês. Já era para vocês conhecerem essa história. Para saber sobre isso, entendeu? Outra coisa também, outro exemplo é a igreja de Corinto, cara. A igreja que tinha todos os dons espirituais. Sim. O apóstolo chama ela de criança. Vamos abrir lá em Corinto pra gente ver isso aí. Corinto 3, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Aí quem achar aí, o João, o Mateus, pode trazer essa leitura pra nós? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como as carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos deis alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, outra igreja também conhecida de pessoas que repleta de dons espirituais, mas com dificuldade de crescer no Senhor. Então, tempo e cargos, como eu disse, não diz que um cristão de fato cresceu. É preciso algo mais. E é sobre isso que a gente vai tratar e conversar mais sobre isso. Um cristão que ele cresce, como eu vi no vídeo hoje, ele tem que continuar sempre crescendo. Entendeu? Você nunca para de crescer, essa é a verdade. Então ele tem que continuar crescendo, crescendo e crescendo. E eu vi um vídeo que a menina falou o seguinte: se você não está conseguindo correr, ande. Se você não está conseguindo andar, você pare. Mas nunca volte, nunca retroceda. Então um cristão que quer crescer, ele não pode retroceder. Ele tem que continuar para frente. Por mais que ele não consiga correr ou acelerar, ou talvez acompanhar outros que estão crescendo mais rápido, mas ele não pode parar. Ele tem que continuar sempre subindo e crescendo. E é isso que a gente vai tratar hoje. E o que vocês têm a falar sobre isso aí, velho? Bom, eu acho que é muito de... Acho que toda igreja passa por isso, né, cara? Toda igreja tem pessoas que têm 40 anos de igreja e ainda não entendeu ainda a base do... O que é ser um cristão de fato, né? Nos pegamos em perguntas tolas, se pode ou não pode, sei lá, beber, se pode... Gastam tempo brigando com coisas assim, se pode usar calça ou não, tem que só usar vestido, se pode cortar cabelo ou não, e fica nisso. Se batizar é no rio, é com um copo d'água, não é? Entendeu? As pessoas ainda não cresceram, às vezes. Sim. Isso às vezes é exemplo de pessoas que não cresceram na questão do cristianismo. A gente aqui também não está criticando outro tipo de religião, mas tem coisas muito mais importantes, entendeu? Não é porque a Assembleia é pior, Metodista é pior, não, Presbiteriano é pior, não é isso. A questão é que tem coisa muito mais importante na Bíblia a ser tratada e a ser até interpretado, né, do que esse tipo de coisa. O que você diz, Mateus? Acho que a gente gasta tempo demais em sabendo o que pode, discutindo o que pode, o que não pode, e pouco tempo, de fato, amadurecendo. Sim. A gente gasta pouco tempo no que, de fato, vai nos amadurecer e nos crescer. É como eu disse aqui no início, né? Tem gente querendo, até cristãos, querendo criticar nosso presidente, e isso e aquilo, que a saúde não tem feito isso ou aquilo. Mas será que estamos de fato tirando um tempo para nossa edificação, né? Para ler a palavra do Senhor? O João estava falando comigo, nós estávamos conversando hoje do ministro da Saúde, né, João? Que falou. Sim. Desliga um pouco a televisão, mano. É muita coisa, às vezes, falando. Muita informação. Tóxico demais, então desliga um pouco a televisão. E aproveita isso, mano, e vamos ler um livro da Bíblia que você nunca leu, que você quer ler, Ruth, sei lá, os Salmos, ou ler Provérbios. Faz um trem, mas vamos tentar, como o Elber disse, não parar e sim prosseguir. Porque senão, mano,
Fala, Joãozinho. Pessoal, esse assunto de hoje, ele é muito... Ele abre muito leque, né? Porque tem várias coisas. A gente pode colocar como crescimento espiritual, pode levar a gente a pensar no lado também negativo das coisas. Porque, por exemplo, muitas vezes o que acontece na igreja é que quando a gente sabe demais e alguém tem uma opinião diferente da nossa ideia, a gente quer impor essa ideia sobre a nossa opinião sobre as pessoas. E de fato não é isso que a gente tem que fazer como cristão e crescendo. Nós temos que ter um pouco o crescimento vem ligado muito ao amadurecimento. Quando você tem um amadurecimento, provavelmente você já está indo pelo caminho crescendo espiritualmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso dentro da igreja, porque às vezes a gente quer que a nossa vontade seja feita e não a vontade do nosso irmão. Às vezes a gente tem a certeza, a gente tem a resposta certa, mas às vezes é melhor a gente não falar. Não larga pra lá. Deixa pra lá, porque assim, não vai levar. Depende, né? Tipo, sempre tem um momento certo. Tem casos certos, isso. momento certo pra falar. Mas se é uma coisa que vai ferir o seu irmão, não vai edificar, sim. entendeu? E vai trazer discórdia, é melhor deixar pra lá. O crescimento passa por várias etapas. Sim. E um índice tipo assim, um resquício que a pessoa madura é saber discernir isso, né? Sim. O momento certo, se é a hora certa, com a pessoa certa e da maneira certa, né? Verdade. É a gente saber discernir o certo, se é a hora certa. Sim. Porque nem todas as batalhas nós vamos... Não, mano. Vamos ganhar, entendeu? Não, e tipo assim, tem pessoas que estão 40 anos fazendo do mesmo jeito. E tipo, você chega agora... Não, é como nós vemos a rede social mesmo aí. Você vê que tem, nesse momento de crise, de pandemia aí no Brasil aí, no mundo inteiro, você vê que tem pessoas que estão esquecendo Deus nesse momento e estão indo para a rede social, falando que o presidente é aquilo, falando que isso é aquilo, contra. Você vê que não tem amadurecimento cristão. Você vê muitas pessoas nosso meio evangélico falando coisas que não é. Você vê que não tem amadurecimento nisso. Não tem. Sim. Você vê que só pessoas faltam amadurecimento mesmo, grande. É o seguinte, cara, para continuar sobre esse assunto, sobre a questão de crescer, devemos entender que nem todo mundo cresce igual aos outros. Cada um é diferente. Devemos entender isso. É claro que tem irmãos que dão sinais de que não tá crescendo, velho. E é preocupante e ele tem que se alertar. Mas nem todo mundo cresce no seu tempo. Um dos maiores exemplos para nós de crescimento é o próprio nosso Senhor Jesus. Porque eu ia separar o versículo, mas acabei esquecendo de separar. Mas foi até discutido na classe se Jesus sabia todas as coisas ou ele aprendeu todas as coisas. Mas ele sabia todas as coisas, mas também Jesus aprendeu todas as coisas. Aprendeu muitas coisas aqui na Terra. Ele foi crescendo. E tem um versículo que fala que ele crescia na graça e no conhecimento. Cada vez mais. Não só a estatura. Tá lá falando. Jesus crescia na graça e no conhecimento. Ele também passou por esse momento de crescimento. Entendeu? Ele tá e não pecou. Como nós somos diferentes, temos o nosso pecado que às vezes não atrapalha um pouco a nós nos crescermos, mas Jesus passou por isso e deixou um exemplo para nós seguirmos. Eu separei algumas coisas para a gente começar a introduzir. Como a gente percebe que está nesse caminho de crescimento? Sim, legal. Como é que a gente fala? Poxa, eu estou nesse caminho do crescimento. Será? Ou eu vou chegar à conclusão de que eu não tô. Então vamos lá para Timóteo 4,12. Bora. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Caramba, aí a gente já tem assunto pra... Só nesse versículo aqui tem assunto pra muita coisa. Rapaz. E um cara que ele tem essa evidência de que ele está crescendo, ele mostra que ele é um padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E vamos com um por um aí. Na palavra, velho, como é difícil, né? Essa é a questão de... Nossa geração é considerada a geração que menos lê, né, mano? Isso é um fato, não só de ser a Bíblia, qualquer livro. Exato. A geração que lê quase nada. E era pra ser o contrário, né? Não, quantidade de sociais conhecimento avançados que a gente tem. Pô. Tantos livros online, o tempo que a gente investe no celular, e eu coloco eu no meio também. Era pra gente ser um intelectual aí, quase um... Como é que é o nome do cientista?
O Einstein. mais O Einstein bíblico. E quanto mais a gente é questão focado, padrão na palavra, a gente se torna, mais menos trabalhos a gente dá pro nosso pastor, para aqueles pessoas mais velhas que tem que ficar nos ensinando toda a vida a mesma coisa, entendeu? Como lá, volta lá como o autor de Hebreus, o apóstolo Paulo estava tendo dificuldade, tendo que ensinar coisas que eles já eram para saber há muito tempo, cara. E às vezes é mais pessoas procurando o pastor para tirar dúvida de um monte de coisas inúteis do que alguém chegando pro pastor, aonde eu posso ajudar na obra do Senhor? Porque eu já estou preparado. Ou então perguntar um livro. Pastor, me indica o livro, mano. Já que a ideia é a palavra, entendeu? Pô, me indica o livro aí, o que eu posso fazer, cara? Eu quero crescer, entendeu? Eu quero conhecer mais. E aí, velho? E às vezes a gente olha assim, vou levar pro lado do futebol, às vezes um time bom, ele não é só o titular, ele precisa de um banco de reserva. E às vezes, se tipo assim, fosse como o futebol, se o pastor olhasse pro banco de reserva hoje, focado na nossa igreja, que eu vou botar aqui, ele viria ali pessoas assim para substituir bem? Será que ele viria? Pô, esse aqui é conhecidão na palavra mesmo, cara. Vou botar ele para substituir aí. Será que somos entre aspas, um bom banco de reserva? Para substituir nos momentos que precisar? Não, e isso também se remete a nós, né? Tipo assim, será que eu tô tendo essa consciência? Pô, mano, daqui uns tempos, os presbíteros vão passar cola, tá ligado? Vão pro terno de madeira. Não tem jeito. Entendeu? E aí, a gente tá se posicionando como o futuro da igreja? Entendeu? Será que você já tá conhecendo tanto quanto seu presbítero? Ou o seu diácono que você vê lá tal e acha legal, sei lá? Então, cara, eu acho que a gente tem sim que acordar pra esse ponto, né? Se ligar nisso aí. Eu acho interessante que aí no verso 6, eu tinha lido no começo também, que Paulo também fala, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e de boa doutrina que tens seguido. Ou seja, alimentado com o quê? Com as palavras da fé. Que ele tava falando de Timóteo, né? Tipo, ele tava elogiando Timóteo, entendeu? Né? Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, entendeu? Ou seja, você tá fazendo isso, então eu sei que você vai ser bom ministro. Alimentados aí logo depois, né? Isso aí. E pra gente crescer, a gente precisa se alimentar. É igual também no que eu via, é como a questão da comida, tá ligado? A gente cresce se alimentando nos alimentos, como uma fruta, nosso almoço, a nossa janta, aquele café da manhã. E crescer espiritualmente é através da palavra. Ela é o nosso alimento. Se a gente estiver se alimentando nela, a gente vai estar crescendo. No meio da área da saúde mesmo. Uma boa alimentação ajuda a pessoa a crescer. Sim, sim. Se a pessoa não tem uma boa alimentação, ela cresce a questão do hormônio de crescimento dela... Não, mas piora. Exatamente. Não cresce quanto... Então você não tem uma boa alimentação, né? Só alimento físico. Alimento espiritual tá indo. Gente, eu acho que é muito difícil, né? Mas pra quem não conhece, o Matheus tá estudando fisioterapia, né, Matheus? Tem 1,20 m. É isso aí. Fala, João. É claro que a questão aqui também, a palavra, ela serve para quem estuda, é mais fácil. Mas aqueles que também não têm estudo, que possa ouvir. Sim, entendeu? Boa. Porque muitas das vezes a palavra aqui, para nós que sabe ler um pouco, ainda é tranquilo. Porque mais as pessoas que não ouvem, que não podem ler, que não sabem ler, elas escutam. Então também a gente precisa pontuar isso, entendeu? A palavra, ela é muito boa na Bíblia e quando ela é falada de maneira certa, de maneira correta. Não, é verdade, o João tocou na parada entendeu? Que é certo. Tem muita gente que não sabe ler, ainda hoje, mano. Principalmente então, onde a gente vive, entendeu? Aí a gente... Então, ou seja, essa palavra ela tem que ser falada e tem que ser penetrada. Sim, e você falou, tocando nesse ponto, João, eu acho que também é muito interessante como se fala. Porque às vezes a gente quer usar a palavra bonita demais e coisa e tal. Às vezes o irmãozinho dentro da igreja, ou até seu amigo, pô, que, sei lá, tem jovens que moram mais na área rural que não tem tanto estudo assim. Aí você começa a falar eloquente com o cara. Eu falei, o que esse cara tá falando, mano? Saber usar algumas palavras. Sim, sim. Não, você tocou no assunto que é totalmente importante mesmo.
próximo tópico aí tá aí no procedimento, molecada. Não, tá Depois certo. da palavra. Depois da palavra, o procedimento também, que é algo que tem que... Hoje em dia a gente fica devendo um pouco, né, nesse sentido, porque o procedimento que eu falo aqui não é só questão do mau testemunho, mas sim também de fazer o bem. Sim. Eu acho que o procedimento ele age de duas formas, entendeu? Você deixando de dar um mau testemunho e também você fazendo um bom testemunho. Sim. Praticando o bem, para que as pessoas vejam que, de fato, ali vai um cristão de verdade. Já tem aquela frase antiga, né? Tipo, você é a Bíblia que o mundo lê, mano. Entendeu? E tipo, suas atitudes vão falar muito. E também, é claro, também que você deixando de fazer as coisas ruins, você praticamente vai fazer coisas... Nem sempre, né? Às vezes você talvez não tenha uma prática ruim, mas também não deixa de... Não faz nada. Não acrescenta numa boa obra de ajudar alguém. Como foi falado no nosso retiro, o trabalho social, que a gente tem que melhorar. Sim. Temos que fazer algo mais, tá ligado? Não só também frequentar a igreja. A igreja, como eu falei, isso não diz que você é um crente que cresceu. E é quase uma aula aqui de fisiologia. Eles estão falando é que pra gente crescer, como eu disse aqui, a gente precisa de uma boa alimentação. E na faculdade lá também eu aprendi que pra gente ter um bom crescimento, pra gente crescer na infância, é bom exercício também. Porque se você só alimentar uma criança na cama, o que vai acontecer? É verdade. Vai ficar Que nem obesa. Aí já tem uns 3 aqui que eu já posso citar o exemplo. Né? Eu citar o exemplo aqui da altura. Mas pra você crescer também, você precisa de bons exercícios, de fazer exercício, de pular, de crescer. Isso ajuda os ossos a crescer. Postura, né? Exatamente. Postura. E entra a questão dos trabalhos sociais também, da gente fazer aquilo que a gente aprende. Cara, porque só ler também e não colocar em prática o que a gente tá lendo, né, não vai rolar de nada. Exatamente. E a mesma coisa você lá, tipo, você só alimentar. Um cara que você tá cuidando e não fizer um exercício, vai só definhando. E eu lembro de uma história no colégio, né? Posso até contar, vou contar porque o João não sabe que não tem esse carro, não, é dele mesmo. O Fernando, né? Tipo assim, João chegou todo cheio de arte, fazendo bagunça no colégio. O nosso falecido Fernando, presbítero da nossa igreja, era o nosso professor também. Chegou e falou: olha, negão, sou lá da igreja da SEAB. Quebrou. Né, não. Esse menino não é de lá, não. Mas é claro que, deixando um parênteses, o João tava no início da caminhada, né? Mas é que a verdade é essa, a questão do mau exemplo, cara. Se a gente não deixar um bom exemplo, é assim que a gente vai ser visto. O cara vai falar: esse cara não é cristão, não, velho. Esse cara não paga ninguém. Esse cara vive aí ofendendo os outros, enguiçando com as pessoas. Nenhum vizinho gosta dele. Vizinho nenhum quer falar com ele. Tá ligado. Entendeu? Verdade. Então é tipo isso. A gente também, essa questão do procedimento, tem um lado de você, da questão de dar um bom testemunho, de não fazer as coisas erradas, procurar fazer aquilo que agrada a Deus e também de fazer coisas boas, deixar um bom testemunho, deixar um legado, cara. Esse que é a questão, né? Tem muita gente hoje que não vive querendo deixar um legado. O que vai ser deixado para a próxima geração, mano? Entendeu? Comamos e bebamos que depois morreremos, quando diz nosso pastor, né? Mas a gente entende que a vida é muito mais que isso, cara. Mesmo cristão que eu vejo assim, parece que ouvem: não, nós não somos desse mundo, mas a procura por tudo desse mundo ainda existe. Entendeu, cara? E, sei lá, é um assunto até polêmico. Continuando o texto, para só quem tá nos ouvindo não se perder, a gente tá no primeiro ponto e a gente está vendo o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O que a gente tem de próximo aí, maninho? No amor, cara, falando aí logo depois do procedimento, que eu acho que também esse procedimento sem amor é difícil, né? Não vai rolar, não. Então, acho que em tudo que nós fazemos, cara, essa questão também de no amor também aplica a questão de a gente... Se você não fazer porque você ama a Deus, cara, você não vai conseguir fazer nada bem. Desiste rápido, né? Desiste rápido. Primeiro pensei, cara. Você vai parar de crescer. Você vai se desanimar da igreja. Sim. Vai se desanimar de estar com as pessoas, porque a igreja, cara, é um lugar muito bom. Eu me sinto muito edificado na igreja. Mas também sabemos que é onde se juntam muitos pecadores, né, cara? E corre o risco de que
pessoas vão nos magoar, pessoas vão falar coisas que a gente não vão gostar. A gente vai magoar pessoas. A gente vai magoar pessoas e só o amor supera isso. É verdade. O amor à obra de Deus, Não, o amor a Deus. Isso que eu ia falar. E Amor aonde ao você tá próximo. inserindo esse amor, cara? Porque se você estiver colocando o seu amor no templo, nas paredes, isso também não vai rolar, entendeu? Ou até mesmo no conhecimento. Tem pessoas que querem ser, como é que ele falou aqui, a expressão, né? Ser padrões dos fiéis na palavra, mas pra quê? Unicamente pra falar, poxa, eu sou um cara conhecedor, entendeu? Não é por amor a Cristo. Então o amor aí eu acho que podia estar lá no início, lá de tudo, né? É o primeiro. Começando com tudo, assim, longe de nós querer falar que Paulo errou alguma coisa. que é isso? Continuando? E falando do amor, cara, também na fé, que vai continuar o próximo tópico, cara, que é outra coisa também que a gente tem vivido nos nossos dias de hoje. Cara, cristãos querendo passar o caos, expandir o caos, espalhar as coisas. E de fato a gente tem que ter fé em Deus, cara. Saber que tudo tá nas mãos dele, em meio a essa situação do coronavírus, Sim. do nosso país. Pessoas perdendo emprego, pessoas passando dificuldade, cara. Mas Deus sabe de tudo e nós temos que ter fé, cara. E exercitar essa fé também. Para o nosso crescimento, ó. Eu disse isso no vídeo de ontem da reunião de oração. Tipo, ele não enganou a gente não, entendeu? Ele chegou, não, vocês não vão ter isso não. Ele sempre falou que a gente ia ter. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Vai ter rumores de guerra, vai ter epidemias, como diz lá nos evangelhos. Então a gente já podia esperar isso, né? Então ele não nos enganou em nada. Mas eu sei que a gente ainda fica surpreso, porque nós somos seres humanos, isso é fato. Mas temos que ter fé nele, que ele está no controle de tudo. Essa confiança em Deus. Exato, ele está controlando tudo, entendeu? João. Cara, nesse momento aí que nem nós estamos passando no mundo, a questão da fé, cara, eu acho que se tivesse um livro para ler, seria Jó, cara. Porque Jó seria o livro ideal para nós ler nesse momento, porque se a gente for reparar bem, cara, Deus deixou o inimigo tocar nos 5 pontos da vida de Jó. E os 5 pontos talvez se toque na nossa, eu acho que a gente não resistir não, mano. Não existir, porque você tocar família, tocar em amigos, tocar em riqueza, tocar em... Só nesses 3 você já é demais, cara. E o que a gente pode passar? É ter fé, cara. Isso testa a nossa fé, né? A minha chefe mesmo, ela chegou um dia e falou: gente, espalha, porque isso pode contaminar aí. Eu falei: mas por que você tá tão assustado? Ela: porque pode morrer muitas pessoas. Eu falei: acalma. Não adianta a gente ficar nesse momento. Sai do nosso controle, mano. Entendeu? E eu acho que é aí que tá o crescimento nosso aí nessa... a gente poder usar a nossa fé pra acalmar as pessoas nesse momento, cara. A gente tá usando o nosso conhecimento, nosso amor pra outra coisa. Mas às vezes nesse momento o nosso conhecimento, nosso crescimento espiritual tem que ser pra acalmar as pessoas. Entendeu? Tem tantas más notícias, tanta gente trazendo notícia ruim, né? A gente possa, os verdadeiros cristãos possam se levantar para trazer boas novas. Aí tá fazendo o contrário. Trazer esperanças. Bem-aventurados os pacificadores, né? Aqueles que pacificam, que apaziguam, que acalmam, que trazem esperanças. Acho que é isso que seria o nosso papel. Verdade. Nesse momento de caos. Na verdade, a gente não tem nem esperança. Porque se você reparar um pouquinho, entendeu? Quando a gente vê as notícias, a gente sabe que isso que o Otávio falou, isso é nosso, que nós somos ser humano mesmo, isso acontece. Mas a gente vê aquilo e a nossa reação diante das pessoas que estão perto é pior do que as pessoas. Porque o cara que talvez espera de você, a sua reação é diferente, entendeu? Então assim... tipo assim, cadê a paz que excede todo entendimento que tá na tua Bíblia? O que você tá fazendo? O cara fala: o que você tá fazendo? O que você tá fazendo na igreja se você nem confia? Verdade, é verdade. E
Cara, como o Matheus falou, isso tudo, cara, é questão de exercício, cara. Se a gente não exercitar todos os dias isso, praticar isso, Não se preparar, entendeu? a gente de fato não vai conseguir ter esse crescimento, esse amadurecimento, ter maturidade, cara. A gente não vai conseguir ter essa maturidade. Tem que praticar isso. O último tópico aí, cara, pra gente fechar esse e pular pro próximo um pouco, é na pureza. A pureza hoje, cara, eu acho que ela tá até meio, como é que eu posso te dizer? Meio brega, pode ser a expressão, eu acho. Banalizou, né? Tipo, o que é pureza mesmo. O cristão ser puro, né? O cristão que valoriza a pureza, talvez, de fato, é um... Bobão, né? É um bobão. Verdade, pô. Pior que é. De fato, a pureza ficou hoje em dia, bem difícil, cara. Porque a sociedade pressiona de todos os lados. Hoje em dia também é questão, vamos supor, eu fico vendo muito questão do namoro, praticamente. Hoje em dia, cara, os cristãos estão tendo namoros, sim, não maioria, mas um bocado de gente já tem um namoro um pouco mais liberal do que antigamente. Sim. Antigamente tinha uma rigidez, e talvez por essa rigidez a pureza acontecia assim mais, de uma maneira assim mais, como é que eu posso dizer, acontecia, as pessoas preservavam mais, valorizavam mais a pureza, mas por causa também da pressão dos pais. Sim. Hoje em dia, pelo fato do jovem ter uma liberdade a mais, talvez isso já fique assim meio coisa, mas de fato, quando a gente cresce mesmo, cara, espiritualmente, pode tendo pressão dos pais ou tendo a liberdade, a gente consegue ser puro. Não, tem que conseguir, né, cara? Tem A que Bíblia conseguir. fala expressamente sobre Independente isso, de cara. como mudou os tempos, se o pai hoje libera mais ou não, ou a mãe, se ficam mais juntos ou não, se a gente tá crescido no Senhor, a gente consegue valorizar isso, cara. E tipo, a gente também, em tudo aqui, a gente não tá falando que é fácil. Não é essa parada, né? Que a gente aqui, pô, os caras do podcast são sinistros. Não é isso não, mano. Não, Sinistro mesmo, fazer o contrário. Nada, mas simplesmente a palavra de É a Deus. palavra, exato, cara. E tem como ser feito? Tem como ser feito, sim. Só que eu sei que tem a limitação, tem tudo, mas a gente tem que ir contra isso. Lutar Porque eu acho contra também isso que a todos os gente dias. acaba colocando as dificuldades como maior do que... Exato, Entendeu? pô, e não é assim, cara. Pra ser sincero, eu mesmo, quando comecei a pensar nesse tema de crescer no Senhor e tal, eu fiz a minha análise aonde eu tô, cara. Sim, não, claro. Aonde eu Aham. tô nessa questão de crescimento no Senhor. Será que eu cresci mesmo? Será que eu estagnei? Será que eu voltei pra trás? Nem Aham. começou a crescer. Não, nem começou a crescer. Entendeu? Pra mim foi bastante edificante esse assunto, por isso que eu achei pra gente trazer, cara. Sim, top. Pra ver aonde Top. a gente tá. E nesse momento é a hora da gente ver. Se a gente não. Nesse momento, principalmente do coronavírus, a gente tem que estar maduro no Senhor, cara. Muito verdade, cara. Verdade. Tem que dar nossos pés firmes aí, porque a gente vai precisar ser fonte de esperança pra muitas pessoas, cara. Sim, Entendeu? verdade. E até pra nós mesmo também aguentar isso aí, porque também não é fácil. Ninguém é de ferro, tá? Vamos pro próximo tópico. É isso Mateus. aí. Vamos Mateus 5:20. Mateus 5:44. Vamos falar sobre um outro assunto agora. Mateus. Já tomamos bastante cajadada em cima de Timóteo. Eu já tô com o cucurudo doendo já. Vamos pra Mateus 5:44. Alguém que achar aí pode já ler pra nós aí. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Ih, rapaz. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí. Outra coisa que um Pesado, cristão de mano. fato tá crescido no Senhor, ele faz isso aí, velho. É. Entendeu? E eu falo já abrindo assim de cara, amar os inimigos, cara, que parada que a gente que é difícil. Mas de fato a gente tá conseguindo. Eu fiquei refletindo, pô, amar os inimigos, para. Como é que é isso? Mas a gente tá em dificuldade de amar os amigos. Eu cheguei a reflexão lá em casa, é isso. Imagine os inimigos, velho. Sim, sim. Mas tem uns amigos que não é digno de amor, não é? Tem uns aí que eu vou te contar. Aí. Cara, mas assim, e também é interessante a gente frisar um pouco melhor aqui, quando você falou, fiquei lembrando, porque a gente não tá na época do Bang Bang, mano, né? Tipo, faroeste. Não tem essa parada de, né? Pode dizer que ninguém tem um inimigo de fato, assim, de morte.
Mas às vezes é aquele cara que todo mundo já passou por isso, que você olha pra cara do cara, não fui com a cara desse camarada. Não bateu aí, que alguns dizem, né? O santo não bateu. Então é aí, será que a gente tá amando esse cara lá no emprego, aquele camarada que é enjoado, que fica te puxando o saco do patrão lá e você fica, rapaz, que raiva que eu tenho desse louco. Às vezes a faculdade, né, Matheus? A faculdade. Nossa, nem fala. Então, cara, tem muito... como é que eu posso dizer? Vários tipos de inimigos. Sinceridade. É que a palavra inimigo às vezes parece que é uma palavra assim. É uma palavra pesada. Pesada, né? Tipo, Mas às vezes tem gente que na família que também exato, nos apurrinha, não, cara. Claro. Nos traz aquele cara que te esquenta a cabeça. Sim, te dá verdade. Um trabalho. Verdade. A gente tem que amar ele e orar. E eu fico vendo às vezes refletindo agora também na igreja, cara, como a gente tem dificuldade com lidar, às vezes, com problemas pequenos, cara. Às vezes esse versículo assim de amar o inimigo, mas a gente tem dificuldade de amar, de resolver problemas menores na igreja, de conseguir perdoar um irmão, de resolver o problema logo. É verdade. E às vezes eu fiquei pensando nisso, cara. Prefere sair da igreja, né, bicho? Às vezes prefere sair da igreja do que resolver esse problema. Sim, verdade. Entendeu? Para que a gente possa, de fato, ter essa comunhão com o irmão e tal. E às vezes é nisso aí, cara. Às vezes o seu irmão, ele às vezes não é seu inimigo. Às vezes por um dia ele se torna. Sim. Não, e volta naquilo que você falou, que o crescimento não é igual para todo mundo. Vai ter gente que vai ter mais facilidade em ler. Entendeu? Tem pessoas que vai ter mais facilidade em fazer os trabalhos da igreja, coisa e tal. Nem todo mundo é igual. Então cabe a gente também discernir, voltando lá atrás, né? E quando a gente chegar na posição de que, pô, esse cara vacalhou comigo hoje, bicho. Entendeu? Aí você chega, não, mas eu tenho que amar ele também, mesmo do jeito dele. E eu, tipo assim, particularmente, dar um outro exemplo mais vivo que eu vejo assim, agora vocês vão rir um pouco, é o João e o Otávio. Rapaz. Era um gato e rato danado. Mas você vê que esse é o tempo do amadurecimento, velho. Se você olha pra trás, você vê. Eu não sou mais aquele que lá. Ele ficou com medo. Porque chega uma hora que você tem que falar, cara, isso acabou, velho. Não é, pô, tem hora que tem que chegar mesmo. Teve um dia que o Elber falou uma coisa comigo que aquilo eu nunca mais esqueci, que aquilo me marcou pra caramba. Meio que relembrar o passado, né? Nostalgia. Foi no início, cara, eu tinha um tempo de convertido já. Aí a gente tava conversando sobre questão de perdoar, amar os nossos inimigos. Aí a gente parou pra refletir, né? Se a gente tinha alguém que a gente não gostava. Eu refleti, pensei. E não tinha uma pessoa que eu considerava meu inimigo, que eu de certa forma assim odiava, ou que eu tinha algo contra alguém. Eu tava tão em paz naquela época, assim, pô, conhecer o Cristo, nova criatura, você vai se transformando, novo pensamento. Aí chegou um momento que eu falei assim, até com ele, cara, eu acho que eu não. Acho que eu não tenho inimigo não, cara. Eu acho que eu não odeio ninguém não. Aí foi o que o Elber falou, foi porque você conheceu o amor. Sim. Você conheceu o amor. E agora? O amor tomou conta. Então tudo aquilo que a gente tinha espaço pro ódio, pra ira, pra odiar uns aos outros, aquilo se transformou em amor também. E a gente chega nesse ponto, mas aí a gente começa a dar às vezes espaço para as intrigas, foi o que a gente conversou, às vezes para as inimizades, picuinhas, e isso começa a tomar forma dentro da gente de novo. Então depois a gente se vê cheio de inimigos, cheio de ódio, de rancor de um, de outro, e a gente não abre o nosso coração. Sim. Lá em Lucas, cara, capítulo 6, versículo 28 e 29, trata um pouquinho sobre isso. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Mano. Tipo assim, que a gente tá pegando parada fácil, né? Um cara que eu não gosto no serviço, agora um cara mete a mão no... Quero ver quem segue. Aqui, não fala de longe, não encosta a mão em mim, não. Encostar a mão já era. Eu vou lembrar do pastor Renato, ele falou na igreja, né, que contando aquelas histórias, ele contando uma história que o irmão perguntou pro outro assim, se eu bater no lado da sua face,
você vai virar a outra pra me bater? Aí o cara, vou, como cristão, vou. A Bíblia falou fazer, tem que fazer isso, vou virar. Mas ele não falou o que acontece depois que bater a segunda vez, não. Vai, bate. Tal. Depois da segunda não tem nenhum aviso, não, entendeu? Mas, Ai, caramba. mas de fato, o cristão de verdade é isso aí, cara. Tem que ser isso. Tem que Verdade. ser isso. É. A gente não pode chegar, o irmão faz raiva. Pai, deixa ele vir na próxima. Eu já tô Ah, preparado, deixa, armado. já tô com meu negocinho pra Já coisa tá pra- pecando, já. O cara nem sabe. Isso já aí tá mesmo, pecando. eu vou te falar pra você, isso é característico até de mim. Eu sou danado pra ter umas mentalidades assim de vez em quando, mas depois com o tempo, assim, com um dia, Você uns vai louvor. Mas é tipo, às vezes assim, cara, a gente fica, não, deixa o cara vir. Aí, rapaz, eu quero Mas ver eu se acho você que isso é de tiver todo bravo mundo, com o velho. cara e você quebrar ele e falar, não, vem cá que eu vou te dar um abraço. É. Eu vejo É. que o amar, cara, não é só o aturar. Você passar do lado do cara na rua assim, passou e pronto. Acho que vai além, vai você cuidar do cara, entendeu? Sim, sim. Mesmo cheio, o cara feito alguma coisa seriamente com você estender a mão pro cara, você se abrir, sabe? E ajudar, cara. Eu vou te falar, isso é difícil, cara. Não, A gente essas- amar nosso inimigo é fácil, gente. É simples. Por mais que a gente pense, é complicado, mas no fundo, às vezes, a gente leva como simples, cara, como aturar. Mas o cuidar vai muito além de aturar a pessoa, de lidar com a pessoa. É. Eu acho que, assim, cara, quando a gente fala a questão de amar, é difícil, cara. É difícil. Poxa, mano, você tem uma afinidade, entendeu? Claro. A Bíblia manda que nós temos que amar, mas é difícil. Aconteceu um caso comigo que eu falei com a pessoa e no momento eu tava certo. E a pessoa ficou com raiva. Aham. Aí no dia da... O Melbo já lembrou aqui mesmo, no dia do falecimento do nosso presbítero José Fernando, eu já tinha pensado naquele dia, falei, cara, eu vou ter que ir até aquele cara pra mim não ficar com raiva dele e nem ficar com raiva de mim Sim, e pedir sim. desculpa a ele, Uhum. entendeu? E aí eu cheguei, pedi desculpa ao cara falou, não, tá tranquilo, tal, entendeu? Tá tranquilo, João. Esquenta não, a gente conversa hoje normal, tudo. Então assim, cara, acho que essa questão aqui, cara, a gente, por mais que a gente esteja certo, não custa nada você ir até a pessoa, pedir desculpa, cara. Dá o primeiro passo, Não é, pô. entendeu? Porque Eu não sei como é isso, é muito... Por que isso é tão difícil, né, velho? o ensinamento Que é desses... maturidade. Porque vai contra o nosso ego, mano. É. Acho que porque o ensinamento não é pra aquela pessoa, mas é pra você. Entendeu? Quando Sim. você fala assim, eu tô certo, mas eu tenho que ir lá pedir desculpa, o cara, mano. Pô, mano, você me desculpa do jeito que eu falei e tal, Aham. entendeu? Então o amadurecimento é pra você, não é pra aquela pessoa. Sim, sim. Entendeu? Você acaba aprendendo com essa É, lição. A gente vê pela questão lá do. Até o Weber fala muito sobre isso, sobre Caim, pô. Rapaz, que você. Cadê seu irmão? Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Tá ligado? É. Ele podia, pô. Essa é a nossa resposta. É, exato, Essa é a então. nossa Somos resposta. nós. É. Ele poderia chegar e falar assim: pô, senhor, pô, vacilei, mano. Eu matei meu irmão mesmo. Não. Caso sou eu o tutor do meu irmão. Se fosse Deus, ele ia dar a mão na orelha dele. Rapaz, presta atenção. Mas, cara, um pouco. Pegando ainda um pouco sobre isso, eu li no livro que eu tô lendo da pregação do Porsche. E, assim, como o Matheus tocou numa parada que o Weber falou com ele sobre porque você conheceu o amor. Mas eu acho, além de nós conhecermos o amor, também é conhecer quem nós realmente somos. Tá ligado? Porque aí sim a gente vai conhecer o verdadeiro amor. Ele fala lá que, tipo, se ele chamar o Bill Gates pra tomar um café na casa dele, beleza, o Bill Gates possivelmente pode até ir tomar, beleza. Com uma conversa natural. Agora chama o mendigo. O mendigo, ele tá morto de fome, mano. Então ele vai ver que, tipo, eu quero a comida, eu quero isso. Entendeu? Porque o mendigo, ele sabe realmente o quanto O que ele precisa. humano que ele é. Coisa que muitas das vezes alguns de nós não têm a ideia de quem nós realmente somos, entendeu? E ele faz essa analogia da comida, da gente depender do amor de Deus quando a gente está muito fraco, ou seja, quando a gente reconhece que somos totalmente pecadores, entendeu? Aí sim a gente vai entender que a gente precisa desse alimento, desse amor que é Deus. E como a gente leu também antes atrás, cara, é que, tipo assim, como foi dito, cara, se você tem um conhecimento da palavra, se você você vai estar sempre lembrando dos versículos que a gente acabou de ler. Sim, sim. Você fala, cara... Você pode a não Bíblia- lembrar onde tá, mas você... vai Rapaz, falar, lá, rapaz, a Bíblia falou para que eu não posso
fazer isso, cara. Sim. E eu acho interessante a colocação, e eu tava refletindo em casa, eu ia até falar antes, mas agora juntando tudo, eu achei interessante a colocação do versículo de Timóteo. Sim. Que ele fala através da palavra, no procedimento, que é a palavra, depois que você dá a palavra, você faz esse procedimento do que você aprendeu nessa palavra. Sim, sim. E você faz em amor. E na fé no que a palavra tem pra nós. E quando a gente cumpre isso, sugere que em nós a pureza. Sim, verdade, verdade. É um processo, né? Cara, e vai a vida toda, né, velho? Que a gente, como eu sempre digo, a gente tem a memória muito fraca. A gente conserta uma parada agora e vai consertando outras. Daqui a pouco é que você consertou lá atrás, você não lembra mais, e você tem que consertar de novo. E assim vai. Por isso que a gente é tão dependente de Deus, cara. Porque. E foi dito nisso, o nosso crescimento tem que ser sempre pra frente, cara. A gente não pode retroceder, cara. Por mais que às vezes eu enxergo coisas que eu já fui mais, como é que eu posso, mais ativo, mais fervoroso, em relação à palavra de Deus. Sim. Eu já acho que já era muito mais antes, tá ligado? Então isso pode-se dizer que foi se você retrocedeu um pouco. Sim. Entendeu? Mas ainda não parou, entendeu? Por mais que também você ainda não... de fato... Você pode diminuir o passo um pouquinho, né? Mas não pode parar, cara. Mas eu acho que quando já diminui o passo, tem que ficar alerta. Já ficar ligado. É a hora de ficar alerta. Exato. Tava 200 por hora, mas já vim cá pra 10, pô, tem alguma coisa errada aí. Tá ligado. Cheguei me puxando. É que nem na questão do download, né, cara? A gente, imaginando, é tipo que nem no download, tá lá 30%, 40% e tal. Sim. Aí, tipo, chega já perto do 99 ali, do 100, né? Pra dar 100 não vai dar, né? Já fica... Costuma no 99 dar aquela agarrada assim, uns 3 segundos, vai. Mas a gente, por fato do nosso pecado, a gente nunca vai chegar aos 100% aqui nessa terra. Sim. Mas a gente tem que cumprir esse download, ele tem que só ir pra frente. Não tem como você ver o download e ficar voltando. Tá ligado, verdade. Entendeu? Sobre esse assunto já ficou um pouco. Agora vamos pro próximo tópico, é Romanos 5. Pô, Romanos bate pesado, velho. Romanos 5, 2, 3 e 4. Mateus, Marcos, Lucas, João. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e a esta graça no qual estamos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Que a gente falou um pouco antes lá atrás, né? Da questão, tava lá na fé, na questão de Timóteo, de sermos padrões na fé, cara. Outra coisa da característica de um crente que cresceu é isso aí, cara. Ele tem que gloriar nas tribulações, velho. Rapaz, e tipo assim, é muito louco, né? Como é que a gente vai, graças a Deus pelo coronavírus? E aí, mano? Tipo assim, o cara tem que ter uma maturidade sinistra, entendeu? Mas você quer ver uma coisa? Presente aqui, o Otávio, Elber e eu presenciamos várias vezes. E a gente ria desse acontecimento. A gente tem um conhecido que quando ele dava martelado, o que ele falava? Glória a Deus. E o que a gente falava? A gente ficava duvidando, né? Será que é mesmo? Entendeu? Por mais que não seja 100% do que ele tá falando ali, verdade? Mas pelo menos querendo praticar algo. Não, sim, pô. Entendeu? Com certeza. E a gente falava assim, esse cara é doido. Deu martelada no dedo. O que vem logo já é palavrão, né? Entendeu, sim, a situação? Não, é verdade. Mas é tipo isso, cara. A questão de nos gloriarmos na tribulação. E aí pode ver que quando a gente consegue fazer isso, tudo tem um caminho. Essa tribulação vai dar perseverança. Sim. Essa perseverança, experiência de vida e esperança. Por que experiência e depois esperança? Porque você vai depois poder consolar alguém, cara. Sim. Isso vai te servir não só pra você viver, mas pra você ajudar alguém que tá passando pela mesma situação. É verdade. Aí você vai ser essa fonte de esperança, porque você vai falar, cara, Deus é contigo, cara. Calma, vamos orar, vamos ficar junto, porque Deus é contigo, velho. Calma, ainda não é o final, não. Aí volta o que o João falou. Se a gente tá desesperado com o negócio, como é que a gente vai ser esperançoso pra alguém? Não vai. Entendeu? Rapaz, é complexo, velho. É complexo. E de fato precisamos rever isso, ainda mais nesses tempos agora. Pensar muito nisso, cara. Será que eu tô sendo essa experiência?
Será que eu tô sendo essa esperança para as pessoas? Sim. Entendeu? Será que eu tenho passado essa esperança? Porque só também quem gloria nas tribulações que vai também poder passar essa esperança, velho. Porque também é todo um caminho. Se você não cumpre lá atrás, você não tem como passar esperança pra ninguém, não. Não, Que quando vê a tribulação na sua vida, você ficou desesperado, afastou da igreja, não vai mais na igreja, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais se interagir com ninguém, porque o relacionamento também uns com os outros é muito bom, Sim. porque nos ajuda. Então, de fato, você só vai retrocedendo e não crescendo, entendeu? Então, e cara, eu fico pensando, chegar numa questão dessa maturidade aqui Então, o que eu falei é muito grande. Aham, cara, eu acho que é. Assim, eu vejo assim no que Cristo falou, que tem lutas que a gente só consegue com jejum e oração, mano. E maturidade cristã é nisso, velho. Tem que ser nisso. Porque quando a gente olha pro texto igual a gente tá vendo, a gente vê o quão longe que a gente é disso, tá ligado? Tipo, falta muito, mano. Falta muito. E pra passarmos isso, cara, é só pela fé, porque a gente tem que saber Sim. que Jesus se faz presente neste momento agora. Sim, exato. Que Deus habita em nós através do Espírito Santo, cara, Aham. pra nos E consolar. graças a Deus que ele nos incomoda. Tipo assim, bom, esse caminho tá meio louco, mano. Vai E pro parece outro que a gente lado. esquece isso, cara. Aham. Às vezes o simples do evangelho que Jesus falou que vai estar conosco, pai, Todos os dias. todos os dias, cara. Todos os dias. Ele nunca mentiu, como você falou, mano. Sim. Cara, vocês vão ter tribulações, vocês vão ter dificuldade, mas tem de bom ânimo, cara. Tem de bom ânimo. Entendeu? É. E passar por essa tribulação com alegria também. Tipo assim, não é alegria de que você não pode chorar, não é questão de que você não Não. pode ficar triste, Aham. mas essa alegria de que saber que você tem um Deus Todo-Poderoso no céu, cara. De que tá guardando você, que tá cuidando de você e que tá com você todo momento. Cara, esse assunto de crescimento ainda tem várias outras coisas que a gente poderia abranger. Porque Poxa. eu separei pra nós isso apenas esses 3 versículos, cara. Mas eu acho que a gente poderia até mais pra frente trazer um pouco isso, mas crescer, cara, como eu falei, tempo de igreja não diz nada. Não, é. Cargos na igreja não diz nada. Se você toca no grupo de louvor, se você é diácono, se você é pastor, isso não diz nada. A questão é como o versículo que a gente leu aqui, cara. Se a gente é padrão na fé, se a gente procura amar os nossos inimigos, se a gente procura ter fé em Deus e saber que a gente vai passar por essas dificuldades, cara. E eu até separei algumas coisas. Um crente que é crescido, ele prioriza seu irmão. Ele ama seu próximo. Ele respeita as diferenças. Ele não diminui ninguém, cara, para ele crescer. Jesus é tudo para sua felicidade. Ele anda também sozinho, cara. E se anda sozinho, que eu falo, é questão de que eu não tenho que ficar falando mais também pra esse cara, não, cara. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ó, cara. Você tem que fazer isso. O pai é Deus, mano. A gente dá o toque. E, cara, e como vemos dificuldade também nisso, hoje em dia a igreja tem que fazer de tudo para que o crente vá na igreja. Tem que perequetar, tem que Sim. chamar, tem que fazer coisa. Se não for algo assim, super top, maneirão, o cara fala, eu não vou não. Vai falar o mesmo Igreja pastor, sem graça, o mesmo Aham. louvor, a mesma coisa. E É o pastor verdade. Dorival até fala, cara, se você ficar a gente olhando pra isso, é isso mesmo. Você vai ficar olhando pra barba do outro, pela roupa do outro e não vai focar no culto. Né? Sim, é o Não vai sair comichão, de- né, que ele fala. Ele usa a expressão comichão por novidade. Entendeu? Rapaz. E aí, Teuzinho? O que você acha disso? Quando a gente convive dessa forma, né, querendo às vezes novidade, que isso vai muitas vezes até de mim mesmo. Às vezes a gente se sente um pouco desmotivado, né? Mas isso mostra o quanto a gente precisa crescer, o quanto a gente precisa amadurecer. A gente olha para o nosso foco, o nosso objetivo. E sobre até esse assunto também de crescimento, eu estava lendo mais cedo, muito bacana, que poderia até ser o texto base, que é lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 2, mas eu vou ler um também para essa continuidade, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento
para a salvação. E a gente vê o quanto a gente precisa desse leite, Sim. esse genuíno, esse leite genuíno para o nosso crescimento espiritual. E ver como a gente está pecando também nisso, deixando desejar no nosso querer crescer, né? Às vezes, querer crescer que a gente não quer, né? Você A falou. gente não quer crescer, quer ser criança. Verdade. Não quer ter tanta responsabilidade. Exatamente. É. Isso requer o quê? Sacrifício. Verdade. Você abrir mão cara. de coisas. É. Então, não, você falou algo que é verdade mesmo. Muitas das vezes, nós, pode falar como nós, a gente... Ah, mano, vou fazer isso, mas não. Poxa, não dá certo, não. Isso aqui... Ah, esses jovens não ouvem. Ah, essa mulherada pra quem mexe com o Ministério Feminino. Ah, poxa, fala, não entra na cabeça. Quando a gente vai com foco errado, mano, aí, entendeu? Não vai rolar mesmo, não. E é aquela mesma frase, né, de que quando você vai na igreja por causa... Quando você sai da igreja por causa de homens, é porque você nunca entrou por causa de Deus. É, Então, reflete não só a homens, também a outras coisas, cara. Quando você, de fato, tá na igreja por causa de outras coisas, você nunca entrou por causa de Deus, às vezes. E é hora de você refletir, cara. De pensar e parar pra pensar, será que eu tô servindo o Deus verdadeiro, vivo mesmo? Eu tô vindo nessa igreja porque realmente o Mateus é meu amigo e eu comecei a acompanhar ele. sim. E é legal eu e ele estar na igreja junto e tal. É legal, mas você tem que estar por causa de Deus, cara. Pra Aí, quê? isso aí entra pra um monte de coisa, né? Tipo assim, o cara que vai por causa da namorada, Sim. o cara que vai por causa dos pais, ou os pais que vão por causa dos filhos, né? E entre outras coisas que pode ter muito, entendeu? Eu vou porque os jovens lá são legais. Poxa, mano, eu acho que isso é difícil. Isso Sim. também é um erro um pouco nosso, né? Porque eu falei isso um tempo atrás, quando a gente convida, foi no estudo de quinta-feira, quando a gente convida, pô, vai lá porque a Efésios vai tocar, mano. Entendeu? Aí ninguém vai, né? Quem é Efésio? Eu tentei fazer uma propaganda aqui, mas a gente tá sem tocar, pô. Tenha misericórdia da gente aí, pô. Ah, tá. Mas cara, tipo, ei, hoje o Wendel Lessa vai pregar. Esse você conhece. Esse é né? bom. Entendeu? Tipo assim, pô, vou por causa do Wendel Lessa. Entendeu? Aí por que a igreja enche na época de festa? Exatamente por causa disso. E eu cheguei, Mas essa cara... cultura vem da nossa própria E aí- liderança. da Vem forma- de tudo. É interessante que eu cheguei a ver, velho, que na igreja acho que é do Hernandes Dias, cara, diz que a igreja dele, tipo assim, os membros não vão assim, tô falando, vai os membros e tal, mas não é como vai a frequência, tipo da nossa igreja aqui, vai ver ali o Dorival pregar, é mais ou menos a frequência básica, aqueles irmãos mesmo que vão, a igreja tem tantos membros, não vai todos, né? Entendi. E quando o cara sai pra pregar fora, Lota. é interessante isso demais, cara. Por que a gente se acostuma assim, fica procurando tantas comichão por novidades, focos? Por que só Deus não basta, velho? Porque só Deus não é suficiente. Entendeu? E essa é a base do nosso crescimento, cara. Se Deus não for só Ele, for suficiente pra nós, não adianta, como eu falei, o cargo, o tempo que você tá na igreja, Se ele não Sim. for, nada vai ser. você não vai crescer, não. Você vai parar no tempo discutindo com coisas bobas. Talvez não vai saber nem coisas. Vai falar Aham. coisas que nem deveria falar. Igual nós presenciamos lá do irmãozinho lá, né, cara? Você tava comentando, né? De que superstição, né, cara? Puxa. Sobre tocar na taça. né? Aham. Tipo, o crente não tem... não era pra ninguém Não, estar ensinando acabou mais, isso, hã? mano. Já É. era pra saber, cara, sobre isso, ó. Não, esqueci o que eu ia falar. Entendeu? Não era pra já estar ensinando isso. Tem coisas que a gente... Tem coisas, sinceramente... agora também voltando um pouco... Tem coisas que com o tempo na igreja... Não é que o tempo de igreja que vai dizer que você cresceu. Aham. Mas pelo tempo de igreja já era pra você... Tá, é a Ter questão que você crescido. falou de não voltar pra trás, Aham. né? Tem que estar É interessante isso. Não é o tempo que vai dizer se você cresceu na igreja. Aham. Mas pelo tempo também de igreja... Cara, dá pra você falar... Rapaz, esse cara já era pra... Saber isso já. Já era pra ter noção Não, disso. e eu lembrei o que eu ia falar. A questão que a gente aqui, só para os ouvintes,
Não é que a gente tá falando aqui que não deve fazer as coisas. Então não vou virar presbítero, não vou querer virar presbítero, não. Tipo, porque a gente tá falando que não é o cargo. Não é isso que a gente tá falando. É o foco e onde tá seu coração que a gente tá falando. Você pode ser presbítero, você pode ser o líder de jovens, né, da UMP, você pode trabalhar com as mulheres, com as crianças. Só que a partir do momento que você não faz isso pra Deus, você vai desanimar um certo ponto. Entendeu? O amor tem que estar em Deus e não no que você vai fazer, ou até mesmo pelas crianças, pelas mulheres da igreja, pelo pastor. Entendeu? Não, faço porque o pastor pediu. Não, mano, você tem que fazer porque, tipo, é o que você pode fazer e você faz para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vejo isso aí. Um exemplo básico também que eu vejo é a questão, tipo assim, eu vou falar isso por mim mesmo. É igual quando me pedem para dar aula na escola dominical. Tipo, tô lá dando aula. Eu vejo o quanto eu entrego, cara, pra dar aula, e quanto eu não me entrego, às vezes, pro meu dia normal, pra minha como é que chama? Devocional diária, vamos Devocional dizer assim. diária, Pô. Agora não, você tem que falar. Nossa, mãe, pesquisa, vê, lê, relê. Verdade. E isso me fez refletir, cara, porque aí, tipo assim, quando os outros vêem na escola dominical, eu acho que o cara cresceu Sim. Fala bem e tal, porque só naquele momento ele talvez não, só porque pesquisou naquele momento, entendeu? Fez uma pesquisa de momento. E talvez eu acho que falta mais a gente dedicar mais, independente dos cargos, independente do que você vai fazer. Né? Se vai falar ou não, a gente se dedicar, pesquisar, né? Ver. Verdade. E O Joãozinho tá quieto, eu gosto de ver o João falar. Tá achando fim? Isso aí é o Espírito Santo. Espírito Santo tocando. Então, eu acho assim que o crescimento ele caminha junto com a santidade. Porque você precisa de uma coisa e da outra. Não tem como você crescer e não ser santo. Sim. E não tem como você ser santo e não crescer crescer espiritualmente. Uma pastora, ela escreveu uma frase assim: o nosso crescimento espiritual depende do valor que nós damos à palavra de Deus. Eu concordo plenamente. Porque se a gente não dá valor à palavra de Deus, não vai adiantar nada. Sim, verdade. Entendeu? Vai ser em vão. Acho que a palavra do Senhor, cara, pra nós, você não precisa saber muito. Tipo assim, Deus deu intelecto pra várias pessoas, um mais, outro menos, mas deixou bem claro na Bíblia que é de graça, se pedir. Mas ele deu essa diferença. Eu acho que a palavra, cara, ela tem que fazer uma diferença na nossa vida. Se a palavra não fazer uma diferença na nossa vida, cara, não tem como a gente crescer, não. Tipo assim, nem todo mundo tem que ser teólogo, não, Ninguém mano. precisa. Entendeu? Mas, por exemplo, uma oração, quando você faz, entendeu? Ou quando você presta serviço pra igreja, varre lá, entendeu? Isso é um crescimento, as coisas simples. Porque a gente dá a entender que o crescimento é você, o cara tá top lá na pregação, o cara sinistro nas aulas. Não tá Não é só isso. nisso. Não porque cada um foi chamado para fazer um pedaço, uma parte do pedaço do corpo. Entendeu? Um vai ser os pés, mano. O outro vai ser as mãos, entendeu? O outro vai ser a cabeça. Então, assim, o crescimento, cara, tá na palavra. Ela vai te mudar, ela vai te edificar, cara. Isso tenho certeza, cara, porque o que muda é quando a gente ouve, quando a gente lê a palavra, cara. Acho que sem isso não tem como. Verdade. A gente leu aqui, né, que o crescimento é através da palavra, né, cara? O crescimento é através da palavra, conforme a gente se alimenta dela, Sim. que é o nosso alimento diário, alimento espiritual, é exatamente. como se ela fosse... A gente cresce. Ou seja, não tem, eu creio que não tem como a gente crescer sem a leitura da palavra, sem o alimento. É a palavra de Deus, mano. Elas que não faz perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Exatamente, A gente, de certa forma, vai tentar fazer as coisas, mas vai falhar em muitas. Porque não vai estar completo, vamos dizer assim, os nossos passos. Eu acho que não consegue você dar nem um passo. Exatamente. Às vezes você dá um passo e cai. Exatamente. O cair também não é ruim, tá? Então, o objetivo desse estudo aqui, principalmente, é isso. É entender que o crescimento, que tanta gente quer crescer em Deus, como eu posso crescer, né? Quero conhecer Jesus, quero mais de ti. Sim. Mas a gente tem que entender que isso tudo é através da palavra. Se não tiver a palavra, se a gente não se alimenta, se a gente não lê a Bíblia no nosso dia, na nossa devocional,
Nosso crescimento vai ser artificial, vamos dizer Sim. assim. Verdade. Então vamos pro remédio, né, mano? Isso aí. Um recadinho geral pra galera. Show. Galera, vocês que nos escutam, como foi dito, o Otávio disse, a gente não tá dizendo que a gente é melhor do que ninguém, é o perfeito. A gente somos imperfeitos e por isso a gente tá precisando dessa palavra. É. Por isso estabelecemos esse assunto, porque precisamos dele para nos relembrar, nos acordar de que precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E já como foi dito aqui bastante vezes, coma dessa palavra, se alimente dela todos os dias, cara. Faça dela a sua refeição. Gaste tempo também orando, buscando a Deus, buscando intimidade, para que você também possa, para que Ele possa te ajudar a manter essa questão de se alimentar. Porque só através do Espírito Santo que a gente pode manter essa convicção de Ele estar sempre lembrando, ó, você precisa ler. Verdade. Então ore, peça a Deus para que Ele te incomode de coração, para você realmente crescer no Senhor. Que você também possa se relacionar com as pessoas, cara, procurar pessoas. É muito bom ter irmãos, ter amigos que nos ajudam, cara, no crescimento. Se você procurar pessoas vazias, cara, pessoas que não tem nada a oferecer de fato, não vão te ajudar em nada a crescer. Então procure pessoas de Deus, pessoas que querem o seu bem, que querem você vivendo uma vida para Deus. Faça parte da obra de Deus também, cara. Como eu, voltando agora para um outro lado, é muito bom porque também nos ajuda, cara, a crescer cada vez mais. Como é tão bom estar na igreja lá. Você aprende isso com um, aprende isso com o outro, aprende unido, você faz isso, o outro faz aquilo e a gente vai crescendo junto, cara. É para isso que serve a igreja, para o crescimento do corpo também. Em Efésios fala muito bem sobre isso, no capítulo 4, que isso serve para a unidade da igreja, para o crescimento da igreja, os irmãos estarem juntos. E compartilha, velho. Compartilha a mensagem também. Um cara que cresce na fé, ele compartilha essa mensagem. Sim. Ele divulga para todo mundo, ele traz essa esperança para todos. Seja esse tipo de pessoa que esteja compartilhando o evangelho de Jesus para todo mundo, cara. E como eu disse no início, é como um download. Talvez você não vai chegar nos 100%, cara. Mas procure sempre chegar nos 90, 90 e pouco, 99. Procure estar sempre próximo de Deus. Amém. E esse é o recado pra galera aí. Que Deus abençoe a todo mundo. Isso aí. Amém. Mais alguém? Como foi dito também, que hoje o que a gente mais tem no mundo, o que a gente, na maioria das vezes, sempre vai ter é más notícias. Que a gente possa levar boas notícias, né? Boas novas, principalmente boas novas da salvação, do Evangelho de Cristo. Que essa experiência que o Elvio falou, a gente compartilhar a experiência com os irmãos, porque é a experiência que traz a esperança, que produz a esperança. Que vocês possam estar perto de sua família, de seus amigos. Invista tempo em pessoas, que foi para isso que Cristo veio à Terra, por causa de pessoas, de vidas, de almas, e que a gente possa seguir nesse foco. E entender, o primeiro passo é entender que a gente precisa crescer, que a gente precisa mudar. Sim. A gente precisa melhorar, né? Então a gente nunca vai saber tudo, a gente está aqui para compartilhar, para aprender, mas que a gente possa sempre ter essa ideia de que a gente precisa melhorar. E com a graça e a misericórdia de Cristo nós vamos conseguir. Amém. Jesus. Fala, João. Fala, galera, nós estamos chegando já ao final, né? O meu recado é pra galera aí que fica no Facebook, no Instagram, no WhatsApp também, né? Falando coisas que não deve falar neste momento. Lá em Efésios 4:29, é um versículo que tem falado muito na minha vida. Peço muito a Deus que coloca isso na minha vida. Eu tenho que mudar, tô tendo dificuldade, mas graças a Deus algumas coisas eu já parei. E tá escrito assim: que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Cara, esse momento aí, cara, que nós estamos passando, se você não sabe o que falar, escrever, não escreve e nem fala. Esse momento que nós estamos passando é muito difícil. Eu vejo assim que nós mesmos, eu brinco mesmo com essa questão do coronavírus, porque não foi atingido a minha família, não foi atingido talvez os meus amigos, não foi atingido talvez em Itaperuna. Mas o que é alegria para nós aqui é tristeza e choro para outros. Não, é verdade. Entendeu? Então nós como cristãos nós devemos evitar esse certo tipo de brincadeira no Instagram, no Story, no status,
Porque às vezes, cara, tem pessoas que perderam família. Tem pessoas que perderam amigo. E nós estamos levando isso como brincadeira qualquer, cara. Muitas pessoas importantes. Eu até vi um pastor, cara, pastor importante na igreja presbiteriana, um pastor que eu já vi pregação, acho muito, a expressão dele é muito boa. Todo mundo erra, isso é normal. Não era pra ser assim, mas nós erramos. E eles usando o toque como brincadeira. Cumprimentar. Cara, nesse momento eu acho que assim, se você não tá passando por isso, por essa situação que nós estamos vivendo nesse mundo, não brinca, cara. Não brinca. E o brasileiro, uma vez mesmo o Elber falou, nós brasileiros somos mestres pra brincar com a desgraça. Aí quando chega na nossa porta, aí já é outro caso. Então aí pro pessoal aí, evangélico, cristão, qualquer igreja, evita de ficar brincando com essas coisas, porque é uma coisa muito séria. E o que é felicidade pra vocês, pra nós é tristeza pra outros. Um abraço e uma boa noite. Isso aí, cara. E vamos sempre ficar ligados aí, né, em tudo, sobre tudo que nós falamos aqui, né. Porém, eu queria deixar um versículo, né, que já falamos, né. João 16:33. Essas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como eu sempre digo nos cultos de vídeo de terça-feira e tal, de tanta coisa ruim que a gente já ouve, eu acho que o que a gente tem que trazer é sempre esperança, né? E, cara, Deus tá no controle. Já falamos isso aqui, é válido reforçar. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que a gente entende o que o João fala, porque, cara, foca no que te traz esperança. O profeta já dizia, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E nesses momentos de aflições que às vezes nós não passamos, mas como o João disse, pessoas já perderam parentes por causa disso, né? Nós temos que ser esperança para essas pessoas. Então que possamos refletir nisso, entender que Deus nunca nos enganou, mas que Ele também prometeu o Consolador, né? Estou indo e vou preparar-vos lugar. Então nós sabemos para onde vamos. Que Deus nos abençoe. Nós entendemos que nós não somos desse mundo, que Ele continue falando aos nossos corações sempre. Como disse o Elber, quem gosta compartilha. Então compartilhem esse podcast. Quem não gosta também passa pros outros. Entendeu? Fala, é ruim pra caramba, vê aí, mano. Vê aí. E, cara, a gente tá no Instagram, a gente tá no Google Podcast, no Spotify, no iTunes, lá no no Apple Podcast. Então vocês podem nos achar lá. No Instagram é podcast.ouca e nas outras plataformas é ouça quem tem ouvido normalmente. Então pode procurar lá, indique para os amigos, nos ajude aí, porque você não vai estar compartilhando o que nós estamos dizendo, e sim o que a palavra do Senhor está dizendo. Porque nós tentamos sempre aqui a falar unicamente a palavra do nosso Deus. Amém, galera? Isso aí. É isso aí? Valeu, galera. Mais alguma informação? Valeu. Ó, falar também para frisar, nós estamos aqui, mas todo mundo tomou as precauções necessárias, né? Tô correto? Todo mundo se limpou direitinho? Tem um álcool em gel ali na porta ali, olha lá, hein? Então, galera, tomem cuidado, lavem as mãos. Se é melhor do que até o álcool em gel, mas então, passa o álcool em gel quando for, sei lá, se estiver na rua, algum lugar assim. Se estiver tossindo ou com alguma gripe, coloque uma máscara. Faça tudo possível para que não chegue em calamidades aí que as outras cidades chegaram, tá isso bom? Aí. Tenham responsabilidade, porque isso também faz parte de uma maturidade cristã. Isso aí. Certo? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Valeu. E até a próxima.